O motivo desta tomada de posição do Partido Socialista são algumas considerações que se impõem fazer acerca dos documentos previsionais para o ano 2016. Como sabem, foi aprovado recentemente na Câmara e na Assembleia Municipal, com os votos a favor do PSD e do MAI, os documentos estruturantes, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, para o ano 2016, o chamado Orçamento e grandes opções do Plano. Na nossa perspectiva, estes instrumentos previsionais não respondem às necessidades reais da população, não respondem às necessidades reais das famílias nem das empresas, porque efetivamente não procuram atacar os principais problemas que o Concelho, a cidade, as aldeias, neste momento sentem. Estes instrumentos, sobretudo os instrumentos de natureza financeira, porque são esses que possibilitam a execução de projetos, de ações, de obras, de intervenções que podem de alguma forma mitigar ou resolver alguns problemas que de alguma forma limitam e condicionam o desenvolvimento local. Estes instrumentos não respondem a uma questão central que neste momento é vivida, que é a apatia, o marasmo, uma certa desilusão, uma falta de atividade e energia que se sente em termos comerciais, em termos agrícolas e em termos de serviços neste concelho e nesta cidade. Ou seja, dito de outra forma, não responde à necessidade de estimular o desenvolvimento não responde à necessidade de estimular as atividades económicas, sejam elas turísticas, agrícolas, comerciais, da área da construção civil, porque são elas, efetivamente, que têm a capacidade de gerar emprego. E esse emprego é absolutamente essencial para combater, para travar um flagelo que todos nós temos consciência que é absolutamente destrutivo, que é o desemprego. O desemprego, de facto, é uma questão que deve ser combatida. E, neste particular, também as autarquias têm um papel importantíssimo. Não estou com isto a defender que as autarquias devem criar emprego, não. Estou a dizer que é importante que as autarquias possam promover, possam incentivar, possam ser parceiras de projetos, de soluções, de novos negócios, de novos produtos e que isso possibilite a criação de emprego. Não responde à criação de emprego, como também não responde a um problema fundamental, que é a capacidade de poder fazer aquilo que se designa por coesão social. Este orçamento, contrariamente às palavras do Sr. Presidente da Câmara, não responde, não tem dotações financeiras capazes de responder às necessidades dos tratos mais frágeis, das chamadas pessoas que estão numa situação, do seu ponto de vista social e do seu ponto de vista financeiro, preocupante. Porquê? Porque no Regulamento Municipal de Apoio aos Tratos Sociais Desfavorecidos, a dotação não chega aos 9.000 euros. E, portanto, entendemos que não há uma resposta cabal, adequada, digna, para que, efetivamente, possa minorar, que possa debelar alguns dos problemas que algumas famílias do nosso concelho vivem. Para além disso também não consegue responder efetivamente às questões essenciais relacionadas com o dinamismo económico. Nós sentimos que o nosso comércio, que o nosso turismo, que a nossa pequena indústria, os nossos pequenos comerciantes precisam de um parceiro. E esse parceiro, nos nossos territórios, tem que ser necessariamente a Câmara. A Câmara tem que sair da sua postura tradicional, burocrática, distante, incapaz de ser proativa e ser ela capaz de estabelecer as pontes, diálogos, fazer a parceria necessária para que efetivamente se acredite, se tenha esperança e que os nossos comerciantes, que os nossos empreendedores, que os nossos jovens sejam efetivamente capazes de poderem perspectivar aqui a sua vida, o seu futuro e constituir aqui família. Nós, Partido Socialista, tivemos a oportunidade de apresentar 34 propostas ao Sr. Presidente da Câmara, no âmbito da elaboração do orçamento, sendo certo que, mais uma vez, foram todas desatendidas. Foram todas desatendidas e mesmo algumas que, efetivamente, tinham alguma capacidade de criar eficiência e de reduzir alguns custos. Também apresentámos uma proposta no sentido de estimular e de cativar e de poder estimular o espírito empreendedor dos jovens, no sentido de constituir um fundo que pudesse ele ser uma tónica, que pudesse ele ser uma esperança para muitos jovens que têm, porventura, uma ideia,
que gostariam de poder concretizar e não têm condições de a poder financiar, e isto constituiria naturalmente um instrumento capaz de poder dar vida a esse projeto, a essa ideia. Mas se efetivamente estes documentos provisionais não respondem às questões de natureza social, não respondem às questões de natureza económica, a verdade é que também não vemos nestes documentos provisionais, neste orçamento, não vemos nenhuma luz, nenhuma esperança no que diz respeito à mudança de paradigma e à mudança de paradigma económico e paradigma de desenvolvimento a nível local. Entendemos nós que alguns dos investimentos feitos nos últimos anos, feitos na área turística, demoram a ser implementados, demoram a ser colocados em atividade. Lembramos, por acaso, a Fundação Nadir Afonso, lembramos também as termas de Vidago, e, portanto, são instrumentos, e lembramos ainda outra obra que não está concluída, que são as termas romanas, e, portanto, são equipamentos, são infraestruturas da área cultural que deviam hoje já estar ao serviço das populações, que deviam hoje estar a criar dinâmica, estarem a criar, de alguma forma, uma energia positiva que possibilitasse a criação de emprego, mas, sobretudo, criasse outra coisa fundamental, criasse fluxos, criasse movimento de pessoas que pudessem alimentar o nosso comércio, a nossa hotelaria e a nossa restauração. Mas isso não está a ser feito. Para além disso, e agora numa perspectiva mais orçamental, mais de números, o que nós achamos é que este orçamento é um orçamento que não traz quase nenhum investimento. Efetivamente, as obras novas que constam deste novo orçamento têm pequena expressão. Eu quase me atreveria a dizer que, no conjunto de obras novas deste orçamento municipal, elas não deverão superar 1,5 milhões de euros. Se nós retirarmos dos investimentos novos aqui enunciados 2 centros de convívio, duas requalificações, 2 equipamentos do primeiro ciclo na área da educação e alguma requalificação ao nível da intervenção das ciclovias, efetivamente não se perspectiva aqui nenhum investimento fundamental, relevante. Porquê? Isto porquê? Isto tem uma explicação muito simples. Efetivamente, a incapacidade de alocar, de gerar recursos e meios para fazer investimentos novos necessários, eu não estou a defender a realização de investimentos pelo investimento, não, investimentos absolutamente essenciais. Estou-me a lembrar, por exemplo, que é uma necessidade absolutamente, é quase avassaladora. Estamos a pensar nos arruamentos da cidade. Nós temos uns arruamentos que efetivamente estão numa situação depauperada, estão completamente maltratados e alguns dos quais hoje até constituem até algum fator de insegurança para todas as pessoas que têm que os utilizar. E, por outro lado, para além desta questão da insegurança, de poder incrementar os custos da mobilidade automóvel, também, na minha perspectiva, são um desincentivo, são um mau cartão de visita para todos os turistas e quem nos visita, porque, efetivamente, dá a ideia de uma cidade mal cuidada, uma cidade pouco aprazível, uma cidade pouco acolhedora. E, portanto, se nós queremos, efetivamente, afirmar-nos como um destino turístico, temos também que cuidar dos nossos jardins, dos nossos espaços públicos, dos nossos espaços verdes, das nossas artérias da cidade, dos nossos arruamentos, dos nossos monumentos. Isso é fundamental para podermos, efetivamente, ganhar a aposta de destino turístico. Para além dos arruamentos da cidade, há, efetivamente, investimentos absolutamente necessários e essenciais, até do ponto de vista da eficiência, que tem a ver com a melhoria das infraestruturas de água e de saneamento, que nós sabemos que estão efetivamente num estado avançado de degradação, algumas das quais já ultrapassaram a sua vida útil, e isso com certeza que provoca grandes desperdícios de água. Muitos dos desperdícios que o Sr. Presidente da Câmara fala relativamente à água têm a ver com a idade das condutas, com a circunstância de nos últimos anos não ter havido a substituição das condutas de água, mas também não ter havido a substituição das condutas de saneamento, o que porventura também fará com que muita água das chuvas, muita água que não é água suja, possa ser encaminhada para o sistema de tratamento e com isto, de alguma forma, agravar a fatura do tratamento dos efluentes urbanos. E, portanto, 2 investimentos fundamentais que nós pensávamos que este orçamento ia conter, que era a requalificação de todos os arruamentos da cidade, ou sobretudo daqueles que estão num estado mais avançado de degradação e que nós identificamos como sendo 7,
Para além disso, essa requalificação das infraestruturas de água e de saneamento, e que pelas dotações que constam do orçamento não vão ter, no ano de 2016, intervenção significativa, e para além disso, entendíamos nós que também já era tempo, porque muito tempo já foi perdido, no que diz respeito ao início da construção de uma piscina coberta. Nós não conseguimos perceber, nem sequer aceitar, como é que concelhos vizinhos e a maioria dos concelhos do país têm piscinas cobertas dignas, capazes de poderem propiciar aos seus jovens, mas também aos seus mais adultos, aos séniores, lazer, mas também alguma terapia, e também não percebemos como é que não existe essa infraestrutura da área desportiva que possa ser usada pelos jovens no desporto escolar. Acho que é uma lacuna inaceitável e é algo que demora demasiado tempo a poder ser uma realidade. E também isso não está ainda como previsível o seu arranque em termos de obra no ano de 2016. Por outro lado, e esta é uma crítica reiterada que nós temos feito aos últimos orçamentos, é que efetivamente também não vemos um espaço com a dimensão, com a dignidade e com as características necessárias para acolher as feiras e os certames e as exposições que são necessárias fazer para promover e afirmar os produtos regionais e locais de Chaves e, por esta via, de alguma forma, permitir que os produtores possam ter mercado e, por esta via, também permitir que algumas famílias possam continuar a dedicar-se àquilo que gostam, àquilo que é a sua tradição e aquilo que tem sido a sua vida. E, por outro lado, também não compreendemos e entendemos que é uma visão um pouco que revela a falta de visão estratégica, a circunstância de uma estrada estruturante, uma estrada fundamental, na nossa perspectiva para Chaves, para a afirmação da sua centralidade, que é a estrada municipal que liga Chaves a Montalegre. Não percebemos como é que essa estrada, que se encontra num estado avançado de degradação, alguns dos troços estão quase intransitáveis, não se prevê já haver nenhuma intervenção. E pior do que isso, não se consegue aceitar nem perceber como é que efetivamente não há uma solução acertada com a Câmara Municipal de Montalegre no sentido de uma intervenção concertada, conjunta, melhorando esta ligação entre estes dois concelhos, na minha perspectiva fundamental, porque hoje o fluxo de pessoas, mas também o fluxo comercial e de serviços tem relevância e, na minha perspectiva, é uma relevância cada vez maior para Chaves, e entendemos que não olhar para esta ligação é não olhar para o futuro e não olhar para a afirmação de Chaves. Por outro lado, vemos neste orçamento uma preocupação grande. Não aceitamos, mas também não percebemos como é possível, num só ano, a Câmara Municipal de Chaves estimar gastar com juros bancários e juros comerciais, cerca de 2,5 milhões de euros. Eu repito, 2,5 milhões de euros. E este encargo e este desperdício de dinheiros é absolutamente inaceitável. São 2,5 milhões de euros que seriam absolutamente essenciais para fazer as tais requalificações das estradas e dos ornamentos da cidade, ou então seriam recursos absolutamente essenciais para iniciar as tais piscinas cobertas, que de outra forma não o podemos fazer. E outra preocupação é a circunstância destes 2,5 milhões de euros de juros poderem vir a ser pagos num momento em que a taxa de juros é absolutamente baixa, em termos históricos muito baixa, e portanto o receio que nós temos é que numa situação de normalidade de juros em termos de valores normais, que possam ser efetivamente um fator de entropia e um fator de incapacidade que possam condicionar muito da ação da gestão municipal. E por isso entendemos nós que não é aceitável que no mesmo ano em que se prevê desbaratar 2,5 milhões de euros, a Câmara de Chaves preveja arrecadar de IMI, portanto de impostos sobre os terrenos, as habitações das famílias flavienses, mais cerca de €500 mil. Isso é absolutamente inaceitável. Como também não é aceitável que efetivamente neste mesmo ano a receita relativa à água, saneamento e lixo possa crescer na casa dos 9%.
Isso não é minimamente aceitável. E, portanto, entendemos nós que este é um documento que não responde às necessidades, aos anseios da população, que não responde às necessidades e às preocupações que a população tem ao nível do desenvolvimento local, ao nível da criação do emprego, ao nível da coesão social e, portanto, entendemos nós que o ano de 2016 vai ser um ano absolutamente perdido. Vai ser um ano em que os recursos do município, os quase 38 milhões de euros, serão utilizados sem grande utilidade para as populações. Efetivamente, vai ser um ano em que muitos recursos vão ser consumidos de forma interna. E isto é este paradigma, é esta forma de gestão que nós criticamos e entendemos que deve ser absolutamente alterada. E só por último, para dizer que este orçamento tem dois aspectos que naturalmente vão condicionar a sua boa execução. Por um lado, é a circunstância de ter sido feito com base em pressupostos errados. Porque, por um lado, não acautelou toda a despesa que vai ser chamada, que a Câmara Municipal de Chaves vai ser chamada digamos, a pagar, que tem a ver com os encargos decorrentes do mercado abastecedor, com os juros que decorrem do empréstimo de 3,4 milhões de euros, e, por outro lado, está a prever receitas de cerca de 4,7 milhões de euros, que sabe à partida que não os vai arrecadar. Por tudo isto, é um orçamento que, na nossa perspectiva, vai durante o ano de 2016, ter alguns deslizes, designadamente no que diz respeito à parte da receita corrente, que não vai ser possível executar. E esta nossa preocupação é maior porquê? Porque se efetivamente não for possível arrecadar os 4,5 milhões de euros decorrentes de taxas de ocupação do domínio público municipal, o nosso receio é que essa diminuição da receita possa significar uma redução absolutamente substancial no que diz respeito ao investimento. Sendo certo que o investimento andará na casa dos 7 milhões de euros, se a receita dos 5 milhões de euros não for uma realidade, grande parte do investimento poderá ficar em causa. É por tudo isto que entendemos que, efetivamente, o orçamento de 2016 é um orçamento que não responde às necessidades das famílias e não responde às necessidades das empresas.